Desta vez o carro aparentemente tinha os problemas de suspensão e de estabilidade resolvidos, os pneus é que não estiveram bem. Mas isso pode ser uma consequência de uma deficiente afinação de suspensão. É verdade. Ou pode ser que todo o trabalho que foi feito durante o inverno e durante o ano anterior não foi convenientemente feito. E, portanto, se o carro fica bom, os pneus não resistem. Para os pneus resistirem, o carro fica mal. Ou seja, problemas para Sainz e para Armin Schwarz, com o espanhol conseguir a pior colocação da temporada, um quarto lugar. E eu recordo que este ano o Sainz conseguiu uma vitória, um segundo lugar, um terceiro lugar e um quarto lugar. As coisas não estão famosas realmente para a Toyota, onde o ambiente se complica e realmente à volta de Maurice Gaslar, este é António Coutinho, já lá vamos, o ambiente à volta de Maurice Gaslar parece estar bastante, mas bastante tenso. Em relação aos Ford Cosworth, nomeadamente o Delcourt, o piloto francês, afirmou que os Lancia, com o andamento imprimido e que bateu o célebre recorde, aliás, bateu o recorde de classificativas em média, com médias superiores a 100 km/h, dizia que os Lancia eram autênticos aviões, que ele não podia andar mais, porque senão o motor partia. É verdade, pronto, o Lancia integral, o Deltona, como é chamado, é realmente de longe o melhor carro do campeonato e pouco há a fazer para se conseguir resistir ao andamento que os seus pilotos imprimem, tanto na terra como no asfalto. Enfim, há sempre exceções que, ao fim e ao cabo, confirmam a regra, como foi o caso do Safari, onde o problema dos amortecedores afastou um pouco os Lancia da frente. Mas o Lancia é o melhor carro e nem Toyota nem Ford lhe conseguem chegar. Como se vê, impressionante ali o comportamento das suspensões. Andou bastante depressa, Carlos Sainz, mas os Lancia andaram mais. É verdade, nem por isso se conseguiu chegar a Didier Auriol. Carlos Sainz acabou, de resto, mais de 4 minutos e meio do piloto francês que conseguiu o seu quarto triunfo na Córsega. António Coutinho? António Coutinho fez a primeira saída para uma prova do Campeonato do Mundo de Rallys, portanto não contando com o Rally de Portugal. O Rally de Portugal, bem entendido. Este é Cabo da Vilha, que no primeiro dia comandou o Grupo N, mas depois teve que desistir e conseguiu uma colocação, enfim, interessante, mas não famosa. Aqui está o carro do piloto português, o número 34. Ele, curiosamente, viria a acabar a primeira etapa na 34ª posição, terminando o rally na 23ª posição, mas com uma penalização de 10 minutos na estrada, motivada a uma quebra de caixa de velocidades. O que é facto é que, se o António Coutinho não tivesse tido essa penalização de 10 minutos, subiria apenas um lugar na classificação, seria 22º, e em vez do 8º, que foi no Grupo N, seria 7º. Enfim, não é uma má prestação. Não é má prestação. Num rally com esta dificuldade. Se contabilizarmos a crédito de Coutinho, a experiência adquirida será seguramente uma experiência conseguida. Aqui está novamente o piloto português, mas Coutinho com certeza que vai ainda fazer mais provas do Mundial este ano, nomeadamente sem remo, é bastante provável. E aí, enfim, com uma mistura já de terra e asfalto, talvez que o António Coutinho, que de resto me parece, enfim, a título pessoal, ser mais um asfaltista do que um piloto de terra, talvez que em San Remo ele consiga uma melhor classificação. De resto, a Córsega é um rally muito complicado de fazer, muito difícil. Pedro, à parte das imagens que estamos a ver e do comentário que tu estás aqui a traçar da prova, desta prova do Mundial, há que referir que aqui se confirmou aquilo que nós anunciámos há cerca de um mês e meio, que foi o abandono, ou que será o abandono da Nissan de Campeonato do Mundo. É verdade, nós tínhamos dito, julgo que no início do Safari, e foi uma notícia completamente em primeira mão, que a Nissan ia abandonar. Depois toda a gente ficou um pouco incrédula, o próprio representante da Nissan em Portugal, enfim, contestou de algum modo essa nossa notícia. O que é facto é que isso foi tornado oficial pela fábrica japonesa no final da outra semana. E portanto a Nissan fará 2 rallies ainda este ano, os Mil Lagos e o RAC. E acabou-se. Acabou-se. Há um programa, entretanto, de apoio previsto para as concessões europeias, enfim, pilotos apoiados pelas concessões europeias da Nissan que queiram continuar em Grupo N. E como se sabe, vai haver 2 Nissan Sunny de Grupo N, um que estreia no fim deste mês, na Madeira, que é o carro do Abel Spínola, e outro carro que depois estreará cá no Nacional de Rallys, que é o do Rui Costa. Armin Schwarz, que terminou o rally na 5ª posição, atrás do seu chefe de fila, Delcourt. Que andou o que pôde.
foi o máximo. Mas o que é facto é que está aí para chegar, enfim, já não falta tudo, já faltam aí 7 meses só. O novo Escort Cosworth, que será um carro, julgo eu, que eventualmente mais interessante, mais avançado seguramente, é um carro mais recente do que este Sierra, que vai na sua 14ª participação em provas do Campeonato do Mundo e que aqui na Córcega, onde eventualmente Delecourt se poderia situar como vencedor, não conseguiu ainda uma vitória. O recorde, entretanto, é que o ano passado essa vitória fugiu por realmente muito azar ao piloto francês logo na abertura do campeonato no Rally de Monte Carlo. Tal como eu tinha dito de entrada, são imagens muito bonitas, inéditas, é bom que se frise este aspecto. E por aqui se vê o tipo de estradas que fazem parte da Volta à Córcega. Vamos ter um outro ângulo que ainda é mais esclarecedor, Pedro, em que os carros praticamente são filmados de cima. António Coutinho, no início de um troço. É verdade, os nossos pilotos não têm realmente os orçamentos e cá estão que elas. Os outros têm e, portanto, não se pode andar a rasgar, enfim, como os profissionais. E, especialmente numa primeira participação internacional, claro que o António Coutinho se defendeu, interessava-lhe, sobretudo, terminar. Como veem, são imagens realmente belíssimas. São. E as estradas da ilha francesa... Arrepiam um pouco. Arrepiam um pouco. Bom, entretanto, no final do rally não houve festa no pódio, não houve a habitual cerimónia do champanhe. O Oriol e o Océlie apresentaram-se com fumo preto em sinal de luto pelos tristes acontecimentos do estádio de Bastia. Aqui os temos, repare-se. Mas o rally foi encurtado de 4 classificativas, não se disputaram as 27 previstas, mas apenas 23, portanto o ambiente não é realmente de grande alegria, tinha havido uma série de mortes e de muitos feridos graves na noite anterior, mas o que é facto é que, segundo o Balestre, o presidente da FIA, o rally não foi interrompido por uma questão de solidariedade, mas sim porque todo o staff médico do rally tinha trabalhado no socorro aos feridos do acidente do estádio de Bastia e não estava em condições